Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero mais uma vez te dar as boas-vindas por permanecer comigo aqui neste estudo sobre a volta de Jesus. Então, seja bem-vindo a esta série, onde nós estamos estudando os sinais que são antecedentes à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, você que está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, se inscreve, ative as notificações, deixe seu like e também seu comentário, ok? Queridos, nós no nosso estudo anterior, nós estudamos sobre terremoto e hoje nós vamos estudar um outro assunto que está em Mateus, capítulo 24, o versículo é o versículo 9, que diz assim: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. O Senhor Jesus traz essa lição profunda ao coração dos discípulos, ao coração da sua igreja. Eu digo lição profunda porque está relacionada ao reino, o reino de Deus. E quando a gente olha para este ângulo, este recurso primordial que é o reino de Deus, é necessário a gente entender que nem sempre a gente que serve a Deus é amado pelo mundo, ou melhor, o mundo ele nos odeia. Jesus disse que o mundo nos odeia. Ele disse uma vez aos discípulos assim: se vocês fossem desse mundo, o mundo vos amaria, mas porque não sois deste mundo, o mundo vos odeia. Jesus disse, voltando-se para ele, ele disse: como odeia também a mim. Jesus falou aos discípulos que eles seriam entregues para ser atormentado. Mas é claro que Jesus está falando também para a igreja, que a igreja seria entregue para ser atormentada. E eu quero vir com você aqui no comentário bíblico do Bacon. Alguns chamam Bacon, está certo também. Vamos ver aqui alguns pronunciamentos com o que se diz respeito à questão de tormento. Nós vamos ver o que significa atormentado. Atormentado, literalmente atribulados. Literalmente atribulados. O substantivo tlipse para o substantivo tlipsis vem do verbo tlibo, que é pressionar. Aristóteles utilizou em seu sentido literal pressão. Na Septuaginta e no Novo Testamento, ele é usado metaforicamente para tribulação. Este termo vem do latim tribulum, um mangual, um tipo de chicote usado para separar os grãos das cascas. O verbo grego era usado para descrever a extração do suco das uvas. Estas duas ideias transmitem o sentido de tribulação ou aflição. O termo descreve vividamente a pressão da constante perseguição. Então, quando Jesus disse, vocês vão ser entregues para ser atormentados, Jesus está dizendo, vocês serão entregues para ser atribulados.
Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos perceber que os discípulos eles passaram por tribulações ferrenhas na sua trajetória ministerial. Eles foram perseguidos, eles foram mortos, alguns arrastados pelas ruas. Nós temos o exemplo da história de Timóteo, que foi espancado, ficou um período doente e depois morreu. Nós temos também o exemplo de Pedro, que a história diz que Pedro foi crucificado e no momento em que ele vai ser crucificado, ele diz que queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado igual ao seu Senhor. Olha a reverência de Pedro ao Senhor, até na hora em que ele vai morrer. Nós temos o exemplo também do primeiro mártir, voltando um pouquinho mais, Estevão. Estevão morreu sendo apedrejado e ele viu os céus abertos. Ele disse: eu vejo os céus abertos e o meu Jesus em pé à direita de Deus Pai. Nós temos também o exemplo de Tiago, que foi decapitado, e muitos outros que morreram. O único apóstolo de Jesus que não morreu matado foi João. João que morreu de velhice na ilha de Pátimo. Nós temos também o exemplo de Paulo, o maior fundador de igrejas já visto na história do cristianismo, foi decapitado. Então, assim, os discípulos eles foram perseguidos. E Jesus disse: serão entregues para ser atormentados, vocês serão entregues para ser atribulados. Jesus está dizendo: vocês serão entregues para ser pressionados, vocês sofrerão pressões. Mas veja que no Sermão do Monte, no capítulo de número 5 de Mateus, Jesus disse que alegrai e exultai-vos quando perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus disse assim: alegrai e exultai-vos, porque será grande o vosso galardão nos céus. Então Jesus fala das perseguições. E eu quero convidar você para nós olharmos algumas referências bíblicas. Eu convido você para se dirigir ao livro sagrado e abra, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com escreveu João. O capítulo é o capítulo 15, e o versículo é o versículo de número 20, que diz assim: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, Jesus, ele fala aqui em João capítulo 15, versículo 20, uma palavra que ele falou para os discípulos em João capítulo 13, quando ele estava lavando os pés dos discípulos, e ele disse: não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o seu senhor é maior que o seu servo. Aí Jesus aqui dá uma lembrada aos discípulos, ele se volta à mente dos discípulos para que eles se lembrem do que ele disse. Então ele diz assim: então se a mim me perseguiram, vai perseguir também vocês. Vocês são meus servos e vocês serão perseguidos. O que Jesus está falando é: vocês estão dentro do mesmo sistema, vocês são meus servos, vocês vão dar continuidade a esta obra. E não há como dar continuidade a esta obra sem que seja perseguido. Se perseguiram o mestre, vão perseguir também os servos. Se perseguiram o rei, vão perseguir também os súditos. Eles serão perseguidos. Agora, o que nós temos de recompensa? É que Paulo escreveu dizendo que se com Cristo nós padecemos, com Cristo nós seremos coroados. Então vale a pena sofrer por causa do Evangelho, vale a pena enfrentar perseguições por causa do Evangelho.
Os discípulos, quando uma determinada vez, eles foram chicoteados, eles apanharam no sinédrio e quando eles saíram glorificando a Deus. Os corpos deles, quem sabe, cheio de hematomas pelos açoites, cheio de sinais, mas eles glorificavam a Deus porque eles se achavam dignos de sofrer por causa do seu Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então Jesus diz que se o Senhor é perseguido, o servo também é. Se o rei é perseguido, os súditos também serão perseguidos. Em João, ainda aqui em João, capítulo 16, versículo 33, vamos lá. A Bíblia diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ler o versículo 32? Diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Veja, Jesus fala para os discípulos que os discípulos iam abandonar ele, iam deixar ele, no momento que ele fosse entregue nas mãos dos soldados para ser morto, que ele ia entregar a sua vida, porque vale lembrar que ninguém matou Jesus. Eu abro um parênteses aqui para dizer para você que ninguém matou Jesus. Tem pessoas que dizem que o diabo matou Jesus. Não, não. Tem pessoas, eu já vi pregações e o povo ia delírio, pregadores dizendo que o diabo estava fazendo festa no inferno quando Jesus estava morto. Negativo, o diabo não queria que Jesus morresse. O diabo não queria que Jesus morresse, essa é a verdade. Jesus, ele disse assim: eu dou a minha vida e torno a receber. Jesus deu a vida. Jesus não foi os homens que tiraram a vida de Jesus, ele deu a vida. Os homens só mataram Jesus porque Jesus permitiu. Você lembra de que uma vez alguém veio e falou para Jesus que Herodes estava procurando ele? Ele disse: não, vai lá e diz para aquela raposa que hoje eu prego aqui, amanhã eu prego ali, e eu prego, só serei entregue no terceiro dia. É no momento certo, a minha hora ainda não é chegada. Jesus é o único que deu a vida. Ele deu a sua vida em resgate de muitos, em resgate de todos que lhe aceitam, que lhe abraçam como único e suficiente Salvador. E aqui Jesus está dizendo para os discípulos: vocês serão dispersos, vão cada um para a sua casa. Vocês vão sair, mas eu não vou estar sozinho. O Pai vai estar comigo. No versículo 32 ele diz. No versículo 33, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. Vocês vão ficar no mundo, vocês vão ter aflições. Agora eu trago um conselho para vocês: tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim: olhe para mim, porque todas as vezes que você passar por um momento difícil, que você estiver sendo perseguido, que você estiver a sós, você se sentir sozinho, você achar que não tem nenhum amigo, ele diz assim: olha para mim, eu venci. Eu venci. É olhando para mim que você vence. A única forma de vencer as perseguições é olhando para Jesus. Olhando para Jesus, a gente vence as perseguições. Não há outra forma. Então, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus diz: eu venci o mundo. Eu fico triste quando eu vejo alguns líderes pregar tantas facilidades para as pessoas. Alguns líderes que falam, ou líderes que falam de tantas facilidades. Um evangelho fácil. Não, evangelho é cruz.
Evangelho é cruz, tem espinho, tem. Tem hora que você tem que andar de joelhos mesmo. Tem hora que temos que chorar. Mas a gente vence olhando para Jesus. Olhe para o sofrimento de Jesus. Que Jesus está dizendo, meça o que você está passando hoje com o que eu passei na cruz. Por você. Pergunte para você mesmo se você conseguiria suportar o que Jesus suportou. É claro que não. Porque se você ou eu, se nós tivéssemos a capacidade de suportar o que Jesus suportou, não precisava ele ter vindo ao mundo para padecer pela humanidade. Ele veio porque nós não dava conta. Jesus suportou. Não há nenhum sofrimento que seja maior que o sofrimento que Jesus passou na cruz. Não há nenhum sofrimento aqui na terra que seja maior do que o sofrimento em que Jesus passou na cruz. Vamos continuar aqui dando uma olhadinha na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo de número 22. Vamos lá, dá uma olhadinha no texto sagrado para você ver que a gente sofre mesmo e se cumpre tudo que Jesus falou. Você lembra, falei até no nosso estudo anterior, que Jesus disse assim, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, diz assim, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Confirmando o quê? O ânimo. No versículo 33 do capítulo 16 de João, Jesus disse, tem de bom ânimo. Aí aqui, confirmando o ânimo, confirmando a disponibilidade, confirmando a alegria dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. É necessário que haja, que alguém seja exortado. Tem hora, escuta o que eu vou falar aqui, tem hora que mesmo você já sendo alguém experiente, porque os discípulos aqui haviam andado com Jesus, lado a lado, haviam estado com Jesus, eles eram homens que tinham certeza da sua chamada. Você lembra que quando Jesus morre, os discípulos, Pedro diz assim, eu vou pescar. Aí os discípulos disseram, nós também vamos, nós vamos contigo. E eles foram pescar. E de manhãzinha Jesus aparece na praia. Só que eu acho lindo isso aqui, é que Jesus não aparece lá na praia jogando as coisas na cara deles, dizendo, ei Pedro, tu me abandonou, eu não disse que tu me negaria. Eu não disse que antes que o galo cantasse 3 vezes tu me negaria. Eu não disse para vocês que cada um de vocês ia para casa, que vocês iam sair e eu ia ficar sozinho. Não. Jesus aparece e chama eles de filhos. Jesus não lança em rosto a falha deles. O que ele diz? Filhos, tende alguma coisa para comer? Então Jesus aparece lá. Jesus mostra para eles que o chamado deles estava de pé. Mesmo eles tendo essa falha, ter abandonado Jesus no momento lá que Jesus foi crucificado, foi preso, ter abandonado Jesus no momento em que Jesus foi preso. Mas Jesus está dizendo assim, eu chamei vocês. Eles eram chamados, eles tinham certeza da chamada deles, muito embora tendo suas fraquezas. E o que o texto mostra para nós é que eles ainda precisavam de exortação para permanecer na fé. Ainda era necessário que houvesse algumas exortações para que eles permanecessem na fé. Às vezes nós pregamos,
realizamos campanhas de orações, louvamos a Deus, as pessoas choram nos ouvindo, pessoas recebem milagres através das nossas mãos, da ministração, da oração através de nós, ou da oração através da oração em que nós ministramos, da mensagem que nós pregamos, mas ainda assim, às vezes nós fracassamos, porque este mundo é tenebroso, aqui é difícil mesmo. E aí a Bíblia diz aqui, dito por Lucas, em Atos dos Apóstolos, que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É por muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Eu já trago um recado para você. Se você está passando por tribulações hoje, saiba que nos importa por muitas tribulações entrar no reino de Deus. Essas tribulações em que você está passando é a purificação. Essa tribulação em que você está passando é o mangual. Está separando o grão das cascas. As cascas é a impureza. Ele está tirando as impurezas. É o mangual. Tem hora que a gente precisa ser mesmo atribulado, sofrer, para que haja uma purificação, para adentrarmos as mansões celestiais. Perfeito. Eu me lembro agora, nesse momento, da história de um dos homens que foram dos primordiais na história do cristianismo, Inácio, que a história diz que quando ele chegou na arena de Roma, ele disse: eu sou como o trigo debulhado, que precisa ser triturado pelos os dentes das feras, para chegar ao Pai, ser recebido pelo Pai como pão perfeito. Preciso ser triturado pelos dentes das feras para chegar diante do Pai, para ser recebido pelo Pai como pão perfeito. Então, as tribulações em que a gente passa, as lutas em que a gente enfrenta, elas são para nos purificar, para separar as impurezas. É o chicote que está sendo usado para separar a casca do grão e para extrair o vinho puro para a glória de Deus. O vinho perfeito, o vinho que alegra, o vinho que é o símbolo da alegria, a alegria diante de Deus. Vamos dar mais uma folheadinha na Bíblia, por gentileza? Romanos capítulo 5, versículo de número 3, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Romanos, capítulo 5, versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A tribulação produz a paciência, ela gera paciência. Nós não temos de que nos gloriar. Paulo disse que não temos de que nos gloriar, e aqui é Paulo também que está falando, é claro, mas Paulo escreveu, se não me foge da memória, à igreja de Éfeso, dizendo que se há alguma coisa para me gloriar, é na cruz de Cristo, é no sofrimento de Cristo, é olhando para Cristo. Então, nós passamos por tribulações, passamos por aflições, mas nós sabemos que as perseguições contra a igreja, contra o povo de Deus, elas são sinais de que Jesus está voltando. A igreja primitiva, ela sofreu. A igreja primitiva passou por momentos difíceis, momentos tenebrosos. Sofreu,
perseguições e a igreja continua sofrendo perseguições. Há muitos países aí que muitos cristãos estão morrendo. Há cristãos que estão sendo decapitados, estão sendo mortos em defesa do evangelho, por causa do evangelho. Mas nenhum trabalho deste é em vão. Nenhum trabalho deste é em vão. Todos serão recompensados pelo Senhor nosso Deus. Mas nós enfrentamos também um outro tipo de perseguição. Há um outro tipo de perseguição contra a igreja, o sistema político. Hoje nós temos a esquerda e temos a direita. A esquerda tem as ideologias que são anticristãs, que é contra os princípios de Deus, que é contra um dos maiores patrimônios do Senhor, que é a família. Então a igreja está sendo perseguida. Ela está sendo perseguida dia após dia, com ideologias que são anticristãs. É por isso que vale a pena estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz: o meu povo peca por falta de conhecimento. O diabo, ele tem as estratégias, a forma dele trabalhar. Ele persegue de contínuo a igreja do Senhor. Ele trabalha de forma sutil, atacando a igreja, perseguindo, entrando na mente dos que não têm interesse de buscar o conhecimento, de buscar a palavra de Deus, entrando na mente de alguns e levando à distorção da palavra do Senhor. Então nós precisamos ter muito cuidado. Jesus, ele fala aqui das perseguições, das tribulações, das aflições em que a igreja haveria e há de passar. E nós estamos enfrentando momentos difíceis quando nós olhamos para este lado, o lado da perseguição das ideologias que surgem contra a igreja do Senhor. A igreja precisa acordar. Quando nós falamos, eu vou até entrar aqui neste assunto, a questão da política. A igreja precisa acordar. Às vezes alguém chega para mim e diz assim: não, tem que ficar calado. Você tem que ficar calado. Eu disse: claro, estou falando concernente à política, concernente a defender o partido em que tem uma ideologia a favor do cristianismo e a favor da família. Aí, os esquerda, às vezes, diz assim: vocês têm que ficar calado. Eu digo assim: eu teria que ficar calado? Até teria, se eu não fosse obrigado a votar. Se eu não tivesse a obrigação de ir nas urnas votar por ser um cristão, por ser uma pessoa que segue os princípios de Deus, que procura viver os princípios do Senhor. Eu até poderia. Mas eu sou cidadão como qualquer outro cidadão. Eu tenho o direito de votar, eu sou cobrado para votar, é claro. Não é uma obrigação, mas se eu não votar eu vou pagar multa, então acaba sendo que meio que obrigado, não é verdade? Então, se eu como tenho a mesma obrigação de outros cidadãos, por que não defender? O que eu tenho de diferente que eu não posso defender? Então você precisa acordar. Você precisa estudar, busque a palavra de Deus, Deus vai te orientar. E saiba que a igreja ela permanece sendo perseguida. Agora tem uma coisa. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, queridos, concluindo aqui o nosso mais um estudo sobre a volta de nosso Senhor Jesus, que é a perseguição contra a igreja. A igreja ela é perseguida de diversas formas.
Nós já falamos das perseguições eh, dos falsos profetas, dos falsos Cristo. Então, assim, a igreja ela vem enfrentando perseguições, como já falei, a questão das ideologias, a distorção contra o evangelho do Senhor, contra a palavra de Deus, e é necessário que a igreja acorde para isso. Então Jesus disse que seriam entregue, ou nós seríamos entregue. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas a gente. Você acha que o sistema mundano ama a igreja? Você acha? Quando a Bíblia chama o diabo de príncipe deste mundo, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam. Não vejam o quê? A palavra, o evangelho, a verdade. A Bíblia diz em João capítulo 8 e versículo 32, não me foge da memória aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos conferir aqui, ver se é mesmo. João capítulo 8, versículo de número 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é o Deus desse século? O diabo. O diabo, ele é o Deus desse século. Então nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos abrir os nossos olhos para a palavra de Deus. Agora, queridos, concluindo aqui. As perseguições, elas são o mangual, é o chicote que separa as impurezas, que extrai a pureza, e a pureza ela nos leva para perto de Deus. Mesmo estando em meio às tribulações, mas estando com o nosso coração puro, com a nossa alma lavada, nós estamos perto do nosso Criador. Eu volto a citar o exemplo de Estevão. Estevão, apedrejado, o corpo sangrando, mas ele olhou para os céus e disse: eu vejo os céus abertos e o meu Jesus em pé à direita de Deus. Paulo, estando bem perto de ser decapitado, escreveu a Timóteo, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me espera, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Então, queridos, todos que amam a vinda de Jesus receberão a coroa da justiça dada por nosso Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo estudo sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus. Muito obrigado por estar até aqui conosco. Deus te abençoe.